Levante, por favor. O Evangelho de São João, no capítulo 6, é um texto da Sagrada Escritura de extrema importância para nós católicos, de modo especial, porque aqui nós temos, de maneira muito clara, revelada a nós a Eucaristia. Para entendermos um pouquinho o Evangelho de hoje, porque nós precisamos então voltar um pouquinho no Evangelho do domingo passado, para nós entendermos esse contexto. Lá no Evangelho de São João, no capítulo 6, a partir do versículo 51, começa lá, que nós ouvimos no domingo passado. Jesus vai dizer o seguinte à multidão dos judeus. Disse Jesus: eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei, disse Jesus, é a minha carne dada para a vida do mundo. Lá no versículo 52, os judeus discutiam entre si dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, olha o que diz o Senhor, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós, disse o Senhor. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Preste atenção, queridos, porque palavras do Senhor aqui. Jesus está dizendo aos judeus e depois também aos seus discípulos. Então voltamos aqui no Evangelho de hoje, chegamos no Evangelho de hoje. Após ter dito isso, lá no versículo 60, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Porque eles começaram a resmungar, porque Jesus disse: vocês, aqueles que quiserem ter a vida, deverão comer da minha carne, beber do meu sangue. Gente, isso não é simplesmente uma história, um texto literário. Esta verdade, essas palavras do Senhor estão ali, se faz presente a cada missa sobre o altar, a Eucaristia. É preciso comer da carne do Senhor, beber do sangue do Senhor. Sabendo Jesus que os seus discípulos estavam murmurando por causa dessas palavras, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem, aliás disse, e quando virdes o Filho do Homem voltar subindo, para onde ele estava antes. Veja, amados, lá no versículo 66, a partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Por que não andavam mais com Jesus? Por que abandonaram Jesus? Porque Jesus disse que eles deveriam comer da sua carne e beber do seu sangue. Eles se escandalizaram. Olha que nós comemos da carne e bebemos do sangue do Senhor todas as vezes na Santa Missa. Aqueles que não aceitaram foram embora, se afastaram. Então Jesus disse aos 12: vós também não quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna, nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Olha, irmãos, que aqueles que se escandalizaram e não aceitaram a verdade da Eucaristia, e aí digo que nós católicos, esse Evangelho de modo muito especial é nosso.
Nós ficamos com Jesus. Nós aceitamos que deveríamos comer da sua carne e beber do seu sangue. Aceitamos, por isso estamos aqui. Há 2000 anos, a igreja de Cristo comunga da sua carne e do seu sangue. Há 2000 anos a igreja se alimenta da Eucaristia. Aqueles que não aceitaram foram embora, se escandalizaram, mas ele deve estar ficando maluco, que história é essa? Comer da sua carne, beber do seu sangue? Não, isso é demais, vamos embora. E foram. Jesus até perguntou para os dois, mas vocês também não querem ir? Se quiserem, podem ir embora. É muito importante nós entendermos essas palavras do Senhor, porque todas as vezes que Jesus dizia alguma coisa, e as pessoas, como os seus ouvintes, entendiam errado, ele corrigia. Veja que aqui Jesus não corrigiu. Ele poderia ter dito: olha gente, desculpa, mas vocês entenderam errado. Eu não disse que vocês deveriam comer a minha carne e beber o meu sangue. Vocês que entenderam errado. Mas Jesus não corrigiu. Pelo contrário, ele inclusive não teve medo de perder os outros. E disse: vocês também não querem ir? Se quiserem ir, podem ir. Mas eu não volto atrás nas minhas palavras. O que eu estou dizendo para vocês é que vocês, aqueles que quiserem ter a vida eterna, deverão comer da minha carne e beber do meu sangue. Gente, então veja que o que se faz presente, quem se faz presente aqui no sacrário é Deus, é Jesus, o corpo do Senhor. E por mais que nós recebamos somente a Eucaristia, não, né, no sangue do Senhor, mas é o corpo do Senhor, e não existe corpo sem sangue. Se você recebe a Eucaristia, você já está automaticamente, é claro, recebendo o sangue do Senhor também, porque é vivo, é real, é a presença do Senhor na Eucaristia. Irmãos, nós católicos, entramos numa fila com simplicidade para receber o maior mistério do mundo inteiro. O maior mistério. Poxa, padre, mas então o que eu estou recebendo na Eucaristia? Claro, pelo amor de Deus, né? Todos devem saber isso. Então o que eu estou recebendo é o corpo de Jesus, é a carne de Jesus? Sim. Jesus presente, vivo, ressuscitado na Eucaristia. Olha, amados, que nós deveríamos ser as pessoas mais santas da face da terra. Todo aquele que comunga carrega dentro de si o próprio Cristo. Por isso que nós precisamos rever as nossas posturas dentro das nossas igrejas. Rever as nossas posturas, como nos aproximamos para receber a Eucaristia. Não podemos receber o corpo do Senhor de qualquer maneira. Paulo vai dizer isso, né? Quem comungar o corpo do Senhor, comer da carne do Senhor e beber do seu sangue sem discernir, ou seja, num estado de pecado, sem ter a condição de receber, comunga a própria condenação. Não brinque com a Eucaristia. Tem muita gente brincando por aí com a Eucaristia. É sagrado, é santo, é divino, é Deus. Poxa vida, mas sou tão miserável, tão pecador, tão pequeno, tão insignificante. E receber Deus dentro de mim, é isso mesmo. Mas não se esforce muito para entender, não, porque é a misericórdia de Deus, é a bondade de Deus, é o amor de Deus. Não é porque você merece, nem porque eu mereço, é o amor de Deus que vai muito além das nossas misérias, das nossas fraquezas. Agora, por um outro lado, nós precisamos nos esforçar ao máximo para sermos mais santos, para entrarmos num verdadeiro caminho de conversão. Veja que você é agraciado, receber o corpo do Senhor, receber o sangue do Senhor. Por isso, Jesus, faça um milagre em nós, faça um milagre em mim, cada vez que eu entro na fila da comunhão para receber. E tem aqueles irmãos
que recebem a Eucaristia, não recebendo o corpo do Senhor, mas recebe espiritualmente. Tem muitas situações, né? Não quero citar aqui, entrar em detalhes, mas tem pessoas que não podem entrar na fila e receber Jesus na Eucaristia, mas o recebe e o comunga espiritualmente. E pasmem, muitas pessoas que recebem somente espiritualmente comungam muito mais do que aqueles que entram na fila para receber a hóstia. Porque o seu desejo de receber é tão grande, a sua vontade, o seu anseio, a necessidade de receber a Eucaristia é tão grande, que ele comunga até da mesma maneira, ou se bobear, né, até mais, porque não basta entrar na fila. Tem muito católico que entra na fila para comungar, por que ele está entrando na fila? Eu não sei, acho que vou entrar também, e entra, e recebe, sem saber o que está recebendo, sem ter ciência do que está recebendo. Então, por exemplo, quem não pode receber a comunhão e recebe, a faz espiritualmente, faça com zelo, com amor, porque Deus tudo vê, tudo. O padre pode não ver, o irmão que está do lado da esquerda, direita, pode não ver, mas Deus tudo vê. Deus vê aquele coração, aquele irmão, aquele filho que recebe espiritualmente com tamanha intensidade, e Deus vê também aquele que entra na fila de uma maneira relaxada. Vou lá. Todo mundo entrou, eu entro também. O corpo e o sangue do Senhor, nós católicos precisamos valorizar muito mais a Eucaristia. Precisamos rever o nosso trato com a Eucaristia, porque é Jesus, Ele nos alimenta, é o centro da fé, é o centro da igreja, o alimento da igreja. Preste atenção quando o padre, na hora da consagração, repete as palavras de Jesus: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Veja, amados, não é uma representação, não é uma lembrança, pelo amor de Deus, não é para simbolizar, não, é o corpo e o sangue de Jesus que se faz presente. Mas padre, e se a assembleia inteira for uma assembleia pecadora? O corpo e o sangue de Jesus se faz presente. E se o padre for muito pecador, como esse que vos fala, o corpo e o sangue de Jesus se faz presente. É Deus, não somos nós. Somos instrumentos. O que eu queria pedir para você nesta manhã, aproveitando justamente o contexto desse evangelho nesses dias, valorize mais a Eucaristia. Quando você comungar, comungue com zelo, comungue com devoção. E mesmo você que não pode receber a Eucaristia, faça sua comunhão espiritual com zelo, com devoção. É o milagre da Eucaristia, gente. Se nós entendêssemos o que de fato, claro, é um grande mistério, mas o que está ali no sacrário, todas as vezes que nós passássemos diante da igreja, né, iríamos parar o carro, ou dizer para o motorista do ônibus: para aí que eu vou fazer uma genuflexão, uma reverência, porque o meu Senhor, meu Deus está ali dentro. E nós, por vezes, somos extremamente relaxados. Somos católicos, mas passamos às vezes diante das nossas igrejas como se passássemos diante de qualquer coisa. Não, um católico de verdade, só aqueles que são verdadeiros, tá? Os outros não se sintam comprometidos, mas um católico verdadeiro, fervoroso, homem de Deus e mulher de Deus, não passa diante da igreja sem fazer o sinal da cruz, sinal da nossa fé. Que, diga-se de passagem, nós também precisamos resgatar os sinais da nossa fé. Toda vez que eu vejo alguém com crucifixo, eu pressuponho que ele seja católico.
Claro, pode ser daquele tipo de católico, né? Que não conhece, não sabe nem onde fica a igreja, mas pressupõe que seja católico. Pelo menos já sei, já faço algumas, já excluo algumas hipóteses, algumas possibilidades, mas imagino que ele seja católico. Irmãos, vamos valorizar a Eucaristia. Tem muita gente que pode receber a Eucaristia bastando apenas procurar uma confissão, mas ainda não entendeu o milagre que é. Então, às vezes, fica aí meses, anos dentro da igreja, sem buscar uma confissão, para então receber o grande milagre da Eucaristia. Aliás, o grande milagre da Eucaristia, que é depois, inclusive, vocês, quem já leu aquele livro do Padre Alberto, é Milagre da Eucaristia, quem já leu? Levante a mão, por favor. Ainda bem que não é o Padre Alberto que está celebrando, né? Olha, leia o livro Milagre da Eucaristia. Não é simplesmente pela propaganda do livro, porque vai fortalecer a sua fé, porque você vai descobrir o que está ali. Nós precisamos descobrir, gente, se nós conhecêssemos a nossa fé, pronto, ia virar todo mundo beato, porque estaria todo dia na igreja, conhecendo o grande milagre, o grande sinal. Compre depois o livro, dê de presente, leia o livro, saia daqui com propósito, porque vai fortalecer a sua fé, vai tirar as suas dúvidas, você vai ver ali os milagres. A Eucaristia, gente, não é simplesmente, não é invenção, não é história. Quantos milagres aconteceram na história da igreja através da Eucaristia? Vale a pena. Quem participa, quem frequenta aqui, já ouviu tantas vezes se falar, mas vá, conheça, leia. Porque a Eucaristia, ela é o alimento, é o sustento para a nossa vida cristã, é o fortalecimento para a nossa vida cristã. Inclusive, como vai dizer aqui, na segunda leitura que nós ouvimos hoje, para sermos bons entre nós, para vivermos bem entre nós. Vós que temeis a Cristo, vai dizer Paulo, na segunda leitura, vós que temeis a Cristo, sede solícitos uns para com os outros, sede bons, sede caridosos, sede acolhedores. Ora, perceba a pessoa que está do seu lado. O mundo individualista, egoísta, maldoso que nós estamos, e nós somos influenciados por tudo isso. Aí Paulo, presta atenção aqui, os maridos, no versículo 25, Paulo está dizendo assim: maridos, amai as vossas mulheres. Ah, padre, isso não precisa nem falar. Não sei. Amar por palavras é fácil, amar com atitudes é outra coisa. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Olha, o que está dizendo a palavra de Deus: o marido deve amar a sua mulher como ao seu próprio corpo. O marido deve amar a sua mulher como o seu próprio corpo. Olha, mais ainda, aquele que ama a sua mulher, ama a si mesmo. Porque isso é uma só carne. Veja, irmãos, que nesse contexto, antes ele vai dizer lá, né, que as mulheres também devem ser submissas aos maridos, lá no versículo 22, as mulheres não gostam desse texto, mas é fato que dentro da família, gente, cada um, vamos parar com essa história mentirosa, suja, que o mundo vai tentando implantar de todas as maneiras. Dentro da família cristã, cada um tem o seu papel, amém? Cada um tem o seu papel. O marido tem que assumir o seu papel, mas assumir de verdade. O marido tem que assumir o seu papel de verdade. Não pode ser um péssimo marido, não pode ser qualquer marido, tem que ser o melhor marido para a esposa. E a esposa assumir o seu papel também de mãe de mulher.
e os filhos são filhos. O que está acontecendo hoje? Hoje está se invertendo tudo. Está vendo a desordem que causa quando a gente começa a mudar as coisas? É preciso simplesmente que a família cristã se encontre e se estabeleça. O filho é o filho, tem seus papéis, seus compromissos, suas obrigações. O marido é o marido, tem seus papéis, seus compromissos, suas obrigações. E a mulher também. Veja, gente, as coisas não são difíceis. É nós que complicamos. É nós que complicamos. É verdade, né, que tem muitas situações que a mulher tem que ser também o pai e a mãe. E situações em que o pai tem que ser também a mãe. Mas na medida do possível, quando nós temos uma família estabelecida, né, o casal e os filhos, não fique criando coisas. Eduque bem os filhos. Eduque bem os filhos. Aliás, diga-se de passagem, a obrigação de educar os filhos é da família. Essa igreja sempre estabeleceu. Às vezes o Estado hoje quer criar normas para se educar a família. O Estado tem de cuidar daquilo que cabe a ele. E diga-se de passagem também, faz pessimamente mal aquilo que ele deveria fazer. Eduque os seus filhos, segundo os valores da fé cristã. Família cristã não é família mundana. Família cristã significa família que Deus mora ali, dentro daquela casa. Traga para dentro da sua casa as coisas de Deus, ensine os valores. Aqui na primeira leitura que nós ouvimos, né, Josué falando ao povo: olha, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir. Vocês são livres para escolher. Se aos deuses a quem vossos pais serviram na Mesopotâmia, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Aí Josué vai dizer: quanto a mim e a minha família, nós serviremos ao Senhor. Quanto a mim e a minha família, nós serviremos ao Senhor. Mas veja que o povo fez a opção certa. Povo inteligente esse povo, né? E o povo respondeu dizendo: longe de nós abandonarmos o Senhor para servir outros deuses. E aqui, eu quero já encerrando, talvez a gente fique procurando divindades. Nossa, mas não tem outros deuses, só tem um. E de fato, existe um Deus. Mas presta atenção, irmãos, porque pode ser que a gente não entenda como Deus, mas existem muitas situações que vão adentrando na nossa vida que ocupam o lugar de Deus. Quem mora dentro da sua casa é Jesus Cristo. Ele entra na sua casa, ele entra na sua família. Qual o espaço que Deus tem dentro da sua família? Se eu estou dizendo que eu e a minha família servirei ao Senhor, pertenço ao Senhor, então as coisas de Deus precisam entrar dentro da minha família. Qual o tipo de música que entra dentro da sua família, dentro da sua casa? Ela glorifica a Deus? É música que exalta a Deus ou é música profana? Qual o tipo de televisão, de programa que entra dentro da sua família? Glorifica a Deus? Veja que não é difícil a gente constatar. Glorifica a Deus? Qual o tipo de mensagem que entra dentro da sua casa? Pelos meios de comunicação? Veja, amados, que nós precisamos então fazer essa opção e dizermos verdadeiramente: longe de nós abandonarmos o Senhor, que eu e a minha família sirva ao Senhor. Feche os teus olhos um instante. Ó Deus maravilhoso, eu quero te entregar esses filhos, todos eles, Senhor, sem exceção. Aqueles que creem, aqueles que duvidam, aqueles que não acreditam, porque eles ouviram agora esta palavra, foram alimentados e sustentados na sua palavra.
E o Senhor conhece cada um desses corações que estão aqui nesse santuário, também esses que nos acompanham em casa. Ó Senhor, abençoa estes filhos. Meu Deus, toca, Senhor, nestas vidas. Toca, meu Deus, naqueles que precisam de uma maneira urgente da sua intervenção. Aumenta, Jesus, a fé dos filhos que estão esfriando na sua espiritualidade, na sua comunhão. Aumenta, Jesus, a confiança. Aumenta, Senhor Jesus, a esperança. Meu Deus, aquilo que é impossível aos nossos olhos, aquilo que nos causa desespero, aquilo que nos tem travado, Senhor, nos impedido de caminhar, de darmos passos. Toca nesta manhã, Senhor Jesus. Toca hoje, Senhor, nestas situações de dor, de morte, de tristeza, de desesperança, de angústia. Toca, Senhor Jesus. Passa, Senhor, em nosso meio. Vai olhando, Jesus, para os corações atribulados, angustiados, desesperados. Senhor, eles estão aqui nesse santuário porque vieram ao seu encontro. Eles estão aqui nesse santuário porque vieram em busca de uma resposta, em busca de um conforto, de uma cura, de uma restauração, da libertação, da conversão, de um sentido para a própria vida, Jesus. Ora, Senhor, a Tua palavra diz que todos aqueles que se aproximavam de Ti eram curados, eram libertos, eram reconfortados, encontravam sentido para a sua vida. Não pode ser diferente hoje, nesta manhã de domingo, não pode, Senhor. Estes filhos esperam, confiam, e estão na Tua presença. Eu peço, Senhor Jesus, que na sua misericórdia infinita o Senhor não olhe para as nossas misérias, que são tantas, mas eu peço sim que o Teu sangue redentor, o Teu sangue divino, seja agora derramado sobre cada um desses filhos, que o Teu sangue divino, o Teu sangue santo, que purifica, que restaura, que transforma, seja derramado agora sobre todos esses que de modo muito especial vieram aqui para receber do Senhor a cura, a libertação, a restauração. Coloca as Tuas mãos chagadas, Senhor Jesus, sobre toda a enfermidade agora. Coloca as Tuas mãos ensanguentadas, Jesus, sobre toda doença agora. Cura, Jesus, restabelece. O Senhor é o Deus dos impossíveis, o Senhor é o Deus dos milagres. Não permita, Senhor, que os filhos que agora se colocam na Tua presença em oração se frustrem. O Senhor se faz presente aqui. Deus está aqui. Senhor Jesus, pela autoridade do Seu nome, pela força do Teu nome que cura, do Teu nome que sara, eu quero proclamar a Tua bênção, proclamar a cura, a restauração, a libertação, proclamar, Jesus, para que neste momento, todas as correntes, todos os entraves, toda situação
que aparentemente não tem solução, seja agora, Senhor, clareado, seja agora resolvido. Que em nome de Jesus Cristo, caiam por terra agora todas as obras malignas, toda a opressão maligna, a presença de espíritos diabólicos, oprimindo na saúde, trazendo doenças, oprimindo nos relacionamentos, nos matrimônios, oprimindo na vida financeira, oprimindo na alma, trazendo angústia, desespero, depressão, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, todos esses males, toda a presença do inferno, das trevas, na vida desta pessoa, dentro desta casa, neste casamento, seja agora aniquilado, destruído, em nome de Jesus Cristo. Eu ordeno a Satanás e a todo espírito diabólico, que se levante, se retire, agora, neste momento, em nome de Jesus. Este lugar é de Deus, este santuário, esta vida é de Deus. Por isso, nenhuma força maligna, nenhuma opressão diabólica tem o poder sobre os filhos de Deus, que são templos do Espírito Santo. Determino, proclamo e ordeno agora que todo mal que pesa sobre a vida desses filhos, que tem como origem, que tem como raiz a presença de Satanás, seja aniquilado agora, seja destruído agora, pelo nome de Jesus Cristo, pela presença da Eucaristia em nosso meio. Sejam restabelecidos os vossos filhos, Senhor, porque o teu amor por eles é imensamente maior, muito superior às suas misérias, às suas fraquezas. Seja abençoado em nome de Jesus Cristo.